Olá, professor! Nesse vídeo eu vou falar sobre a obra De Vez em Quando de Leila Rosa Canguçu, do autor Lourenço Casarré, que deu vida a esse diário fictício a partir de crônicas jornalísticas. Autor com mais de 20 prêmios literários, Lourenço possui cerca de 40 livros publicados, a maior parte voltada ao público jovem, e, em 1998, foi agraciado com o Prêmio Jabuti, com o livro Nadando contra a Morte. A obra aqui abordada é um diário da menina Leila Rosa, ou melhor, um de vez em quandário, já que a protagonista não escreve todos os dias. Leila narra o mundo ao seu modo e apresenta a sua vida falando sobre seus pais, irmãos e namorado. Ela também manifesta seus sentimentos e a percepção que tem de si mesma e dos outros. De Vez em Quando de Leila Rosa Canguçu apresenta um processo de construção de identidade da jovem. A garota inventa uma irmã gêmea que aparece e desaparece do nada, e com quem conversa a respeito da vida, analisando tudo o que acontece no seu mundo. Por meio da conversa com a fulana, sua irmã imaginária, ela amadurece e compreende melhor a si mesma e sua família. A obra é destinada aos alunos da categoria 1, do 6º e 7º anos do ensino fundamental, anos finais, e se encaixa nos temas autoconhecimento, sentimentos e emoções e família, amigos e escola. Seu gênero literário é o diário, que é ideal para tratar de todas essas questões íntimas, já que é um gênero próprio para relatar experiências vividas em local e tempo determinados. Leila utiliza um tom bastante coloquial e íntimo e estabelece uma relação dialógica com o leitor. A irmã imaginária é muitas vezes a interlocutora da menina e representa uma conversa consigo mesma. A personalidade de Leila é bastante transgressora, ela gosta de criar, inventar, romper com as expectativas e características que costumam ser associadas à adolescência. Professor, com esse livro é possível trabalhar as habilidades 47 e 49 da Base Nacional Comum Curricular. Analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero. Os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens, e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas, no discurso direto se houver empregados. Identificando o enredo e o foco narrativo, e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentidos decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto, do narrador, de personagens em discurso direto e indireto, do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo. Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. Antes da leitura, peça aos alunos que folheiem o livro e levantem hipóteses acerca do misterioso título. Pergunte o que eles acham que pode ser um de vez em quandário. Chame a atenção deles para o título até que entendam o neologismo criado a partir da expressão de vez em quando, em contraposição ao termo diário. Em seguida, pergunte se eles possuem um diário ou se alguma vez já escreveram um. Depois, apresente a eles alguns importantes diários da literatura, como o Diário de Anne Frank, o Diário de Zlata, o livro Minha Vida de Menina, contextualizando as obras e lendo trechos que os ajudem a identificar alguns elementos do gênero diário, como o vocativo, a linguagem dialógica, o tom confessional e a linguagem espontânea. Após a leitura do livro, retome as hipóteses levantadas e então pergunte: a obra surpreendeu vocês? Em que aspectos? De que parte do livro mais gostaram? Por quê? Como vocês descreveriam a personagem Leila? Qual é o posicionamento da protagonista em relação ao mundo em que ela vive? Com isso, você trabalhará a competência específica de língua portuguesa para ensino fundamental número 9.
Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como forma de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Esse livro debate o tema do machismo. Por isso, uma sugestão de trabalho com o livro é abrir uma roda de conversa e debater a respeito desse comportamento tão presente na nossa sociedade. Você pode começar a conversa abordando o fato de que a menina Leila Rosa questiona o posicionamento do tio, do namorado e do pai. Depois, diga que seu nome, Leila Rosa, foi inspirado na atriz Leila Diniz, conforme aparece no início do livro. Então, comente com os alunos que Leila Diniz foi uma atriz brasileira e a primeira mulher a usar um biquíni grávida, contestando o machismo dos anos 60. Na época em que isso aconteceu, foi um escândalo. Peça aos alunos que discutam sobre o lugar da mulher na sociedade brasileira. Você pode orientar a discussão a partir de algumas perguntas como: o que significa uma atitude machista? Vocês já vivenciaram situações que podem ser consideradas machistas? As mulheres e os homens possuem os mesmos direitos? É importante que as mulheres se organizem para lutar pelos seus direitos? Após esse debate, peço aos alunos que façam uma pesquisa sobre as brasileiras que lutaram pelos direitos das mulheres. Sugira alguns nomes como Pagu, Chiquinha Gonzaga e Antonieta de Barros. Mas encorajem os alunos a pesquisarem a vida de algumas mulheres que eles já conheçam, valorizando assim o seu universo cultural. Depois da pesquisa sobre feministas brasileiras, propõe aos alunos a escrita de um diário fictício de uma das mulheres apresentadas. O que elas escreveriam em seu diário? Que linguagem utilizariam? Estimule-os a consultar os textos e as falas dessas mulheres antes de começar essa produção textual. Então, reveja com eles o gênero textual diário. Leve para a sala de aula alguns dos diários famosos já comentados, o de Anne Frank de Zlata, por exemplo. Comparem os estilos, o vocabulário e as ideias de cada um deles. Na sequência, oriente os alunos a produzir um projeto completo, com todas as etapas de elaboração do diário. Dimensione o trabalho para a turma, estabelecendo um número mínimo e um máximo de linhas e páginas. Depois, peça a eles que troquem entre si os textos produzidos. Sugira a eles que façam as seguintes perguntas para uma leitura crítica dos textos dos colegas. O texto apresenta as características do gênero textual diário: interlocução, narração em primeira pessoa, informalidade, relato do cotidiano, de seus sentimentos, pensamentos e ideias. Os elementos acrescentados à vida da personalidade escolhida são coerentes com a sua biografia? O texto está claro e coerente, ou seja, há uma boa articulação entre as ideias? O texto está livre de problemas de coesão, isto é, apresenta uma boa articulação entre palavras, frases e parágrafos? Por fim, propõe a reescrita, corrigindo as partes apontadas pelos colegas. Professor, essas são apenas algumas sugestões para trabalhar esse livro. Espero que você e seus alunos possam se divertir juntos lendo e trabalhando com o livro De Vez em Quando de Leila Rosa Canguçu. Boa aula!